Vamos nós para a terceira semana, para a última semana de agosto. E eu quero aqui já analisar até que ponto as nossas aulas tiveram aprendizado. Vamos rever aqui a situação sobre ponto. O ponto, é preciso que a gente entenda que ele não tem dimensão. A única coisa que nós precisamos identificar é que ele está localizado e indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Não requer ordem alfabética. Aqui eu usei A, B, C, D, E, F e G. Mas não é preciso. O que interessa é que um ponto não tem dimensão e que ele é indicado por letra maiúscula do nosso alfabeto. Vamos para a reta. A reta, ela é sem começo, não tem fim, é ilimitada, não tem espessura, ela é imaginária. Imaginou horizontal, vertical, inclinada, de qualquer imaginação que você traçar uma reta e indicar por uma letra minúscula do nosso alfabeto. E também não requer ordem alfabética para a representação, qualquer uma das letras do nosso alfabeto. E é bom também lembrar que a reta ela é infinita, ela não tem dimensão. Ela pode seguir tanto para o lado direito como seguir para o lado esquerdo. Vamos agora para o plano. Plano. O plano também é imaginário, é sem fronteira, você pode fazer ilimitado conforme as direções que traçarmos. Para isso, nós utilizamos no plano 3 letras gregas para indicá-lo. São elas a letra alfa, a letra beta e a letra gama. A letra gama é muito semelhante com o X do nosso alfabeto. Letra gama. Isso, sim, é o que precisamos reconhecer sobre o plano. Reconhecer o quê? Ele é imaginário, é sem fronteira, é ilimitado em todas as direções, tanto para a direita como para a esquerda, superior ou inferior. E as letras que indicamos o plano são letras gregas. Agora nós vamos ver nesse conteúdo, a sequência sobre a posição das retas. Posição de retas. Eu disse anteriormente que ela pode ser horizontal, vertical, inclinada, mas nessas posições tem algumas situações que precisamos saber. Vejam aqui, nós temos retas inclinadas, mesmo tamanho, mesma distância. Portanto, são posições de retas que nós chamamos de retas paralelas. Retas paralelas. Paralelas. Nós observamos aqui uma outra situação onde nós temos 2 retas que se cruzam num ponto que eu o identifiquei como ponto A. Quando isso acontece, nós vamos chamar essas retas de retas concorrentes. Retas concorrentes. Essas retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. E é bom lembrar que se isso acontecer em sentido que apresenta para nós um ângulo de 90 graus, as retas R e a reta S, ou qualquer uma, elas são representa esse ponto onde se cruzam com um ângulo de 90 graus, e quando isso acontecer, ela é chamada de reta perpendicular.
Nós temos aqui também outro tipo de reta, que eu vou chamar de reta S, e essa reta, ela tem a seguinte coincidência. São duas retas, A e B, que coincidem no mesmo plano, na mesma posição em um plano. E aí, nós chamamos esse tipo de reta coincidente. Reta coincidente. Coincidente. Ok? Então, nas posições de reta, nós estamos observando 3 casos: as paralelas, as concorrentes. Paralelas não se cruzam, tem mesmo tamanho, mesma distância. Paralelas. Concorrentes, as retas cruzam num único ponto. Se formar um ângulo de 90 graus, é concorrente e também perpendiculares. Existe também outro nome dado para as retas concorrentes. Podemos também chamar de retas secantes, concorrentes ou secantes. E as retas coincidentes são aquelas em que você pode observar que coincide de estar ocupando a mesma posição e são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. E os pontos em comum seria a limitação, por exemplo, se viesse o A, o B, o C, e aí na mesma dimensão, seria comum reta A, reta B, ter esses segmentos, essas compreensão sobre a reta. Agora, nós vamos observar a questão do segmento de retas. Segmento de reta. Ou seja, nós vamos observar a semirreta. Semirreta. E na semirreta, nós vamos observar que nós temos aqui, eu até coloquei aqui um pouco mais em negrito, para que vocês observem que para um único lado, ela tem segmentos de pontos infinitos. Ela pode ter um segmento infinito. Na semirreta, você identifica partes, que eu identifiquei aqui, ó, com essa setinha. Essa parte do ponto A até o ponto B é a semirreta identificada nesse sentido que eu poderia ter sequentemente. O C, o D, o E, o F, etc. Então, isso aqui é o que nós chamamos de semirreta. É essa parte da reta onde tem a origem apenas em um só sentido, ó. Começou a origem no A até o ponto B. Esse é o segmento de reta, que poderemos fazer C, D, E, F, infinita reta. Vamos observar agora o que nós estamos observando sobre retas em relação ao segmento da reta. Veja, nós temos aqui uma semirreta. E nessa semirreta indicamos aqui os pontos. Observando aqui, nessa semirreta, nós temos aqui a origem no ponto A, que segue para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D e para o ponto E. Isso nós chamamos de segmentos de reta. Nesses segmentos eu tenho o segmento A, que vai para o B. Eu tenho o segmento do B até o C. Eu tenho o segmento do C até o D. Tenho o segmento do D até o segmento E. Então, isso é observado
com o segmento. E quando isso acontece, eu chamo de segmentos consecutivos. De A para B, consecutivo para o C, consecutivo para o D, consecutivo para o E. E quando, nesse mesma reta consecutiva, eu posso observar que os segmentos também são colineares. E com que exemplo eu posso observar? Eu observo que eles são colineares no mesmo segmento, aonde nós temos do B para o C, do C para o D, do D para o E. Então, esses segmentos onde está na mesma consecutivo, sem formar um ângulo, sem formar ângulos, isso nós chamamos de segmentos colineares. Ainda sobre